Nós, tradicionalmente, aceitamos que João 3,16 é o versículo mais lido, mais amado e mais decorado de toda a Bíblia, principalmente entre os evangélicos. Pode ser que fora da igreja evangélica tem alguém que decora João 3,16. Vamos recitar juntos João 3,16, quem sabe a uma só voz comigo, todos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que eu parei para analisar outros 3,16 na Bíblia. Eu comecei de Gênesis e saí lá em Apocalipse. Todos os 3,16 que tem na Bíblia. João 3,16 é muito especial. Inclusive, um grande pregador chamado John Piper, ele fala que nesse versículo tem as grandes realidades da vida. Deus, o amor, o mundo, a morte do seu filho, a fé, a salvação ou o julgamento, ou a pessoa perecendo. Tudo num versículo só, são as grandes realidades espirituais. Tudo num versículo só. John Piper explica sobre isso. Mas eu fui, olha só quantos 3,16 eu achei interessante na Bíblia. Olha só, quem sabe você anota. Eu vi hoje morrendo uma vez algumas pessoas anotando. Depois você vai ver, são versículos centrais aí das Escrituras. Lucas 3,16, Atos 3,16, 1 Coríntios 3,16, que fala do templo do Espírito. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, muito central em toda a Escritura. 2 Tessalonicenses 3,16, 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, vai depois descrevendo a natureza das Escrituras. 1 João 3,16 e Apocalipse 3,16. Mas hoje eu quero falar sobre um outro 3,16 da Bíblia, está aí no nosso slide. 1 Tessalonicenses 3,16, importante também. E eu queria dizer para você: te desejo paz, te desejo paz. Não apenas paz, mas te desejo paz inabalável. É o tema da nossa mensagem. Te desejo paz e te desejo paz inabalável. Eu queria falar sobre isso hoje à noite. 2 Tessalonicenses 3,16, perdão, pessoal. 2 Tessalonicenses 3,16. Você está ali, eu que falei errado. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Desejo paz para o seu coração e desejo paz especial, a paz que seja inabalável, conforme essa promessa. Vamos ler juntos? Quero que você leia com fé. Leia bem alto esse texto, todos. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Outra versão diz o seguinte: que o próprio Senhor da paz lhes dê a sua paz, aconteça o que acontecer, e que o Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou pedir o Raul e o Ministério de Música, após essa mensagem, vamos cantar esse último cântico, essa última canção aqui, da nossa irmã Penteca Cassiana, com muito louvor. Gente, a paz é uma das palavras mais importantes do dicionário de Deus. Juntamente com fé, graça, amor, obediência, são as palavras que fazem parte do dicionário de Deus na Bíblia. A palavra paz, no Antigo Testamento, você deve ter ouvido, ou deve ter lido algum nome de alguma comunidade evangélica, alguma igreja, ou qualquer outro, até nome de comércio se coloca. A palavra shalom é a palavra que quer dizer inteireza. É o fato da pessoa estar completo dentro do propósito de Deus. Mas também quer dizer ausência de guerra. Não é apenas ausência de guerra ou ausência de conflitos. Primeiro, é estar inteiro, tem a ver com completude
completude tem a ver com inteireza, e segundo tem a ver com bem-estar, um bem-estar que vem do próprio Deus. Shalom é a palavra. Se você for numa sinagoga judaica, você vai ouvir isso o tempo todo. Vai chegando na sinagoga, eles vão te cumprimentar com o Shabbat Shalom, sábado de paz. Adonai Shalom, a paz do Senhor, e outras, como se fosse em português. E no Novo Testamento é o mesmo significado de completude, de ausência de conflitos, mas principalmente de bem-estar diante de Deus. A paz na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela tem três características. Primeiro, existe a paz com Deus, que é fruto da justiça de Jesus na nossa vida. Romanos 5, verso 1, vai falar dessa paz com Deus. Quando a inimizade com Deus se acaba. O ser humano sem Jesus é inimigo de Deus, como diz Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz, no sentido de que agora Deus é por nós, Deus já não é mais contra nós. Se Deus é por nós, é aquilo que Paulo fala, quem será contra nós? Essa é chamada de paz, a paz com Deus. Existe também um outro aspecto da paz, uma outra característica da paz. Existe a paz consigo mesmo. Se o pecado trouxe a quebra de comunhão com Deus, quando nós cremos em Jesus, essa inimizade se acaba e passa então a existir uma amizade, uma comunhão com Deus. Se o pecado trouxe também uma quebra de harmonia interna da pessoa com ela mesma, a paz de Deus no nosso coração também nos faz harmonizar conosco mesmo. É que o texto de Gálatas fala do fruto do Espírito, além de amor, logo depois de amor, paz. A expressão ali é pacificação interna. Não é essa paz entre nós e Deus, é a paz entre nós e nós mesmos, quando o nosso coração passa a descansar e a desfrutar de pacificação interna. As guerras se acabam, as crises internas se amenizam e você desfruta de tranquilidade e bem-estar dentro do seu coração. Isso é a pacificação do ser. A pessoa deixa de ser atribulada, deixa de ser aquela pessoa sensível ou muito ansioso. Existe a ansiedade, vamos dizer, sadia, que é parte do senso da responsabilidade que a pessoa tem. Mas existe também a ansiedade que é doentia, que é pecaminosa, que é aquela ansiedade que vem da insegurança. Quando o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, nós vamos viver nessa pacificação da nossa alma, porque nós conhecemos a Deus e confiamos em Deus. Agora existe a paz com o outro. Esse é outro aspecto da paz. A paz com o meu semelhante, a paz com a pessoa que está ao meu redor. O pecado, ele trouxe a quebra de comunhão com Deus, trouxe a quebra de harmonia com a gente mesmo, mas também trouxe a quebra de comunhão com o próximo. A paz tem a ver, a palavra shalom, tem a ver também com esses relacionamentos restaurados. Por isso que uma pessoa, por exemplo, que está tendo dificuldades com inimizades, a gente que está enfrentando ódio, enfrentando alguma contenda com alguém, ele perde a paz, a não ser que a pessoa for muito assim, endurecido de mente, muito calejado na sua mente, ele nem se importa. Mas normalmente alguém que está tendo problema de relacionamento, ele perde a sua paz. A paz que a Bíblia fala também tem esse aspecto, o aspecto de relacionamentos restaurados de nós com outras pessoas. Nesse texto vai falar da paz em relação à vida. O nosso trato com a vida tem mais a ver com aquele trato interno, nosso relacionamento interno com a vida. Eu quero que você, nesse versículo só, compreenda a profundidade das Escrituras. Esse texto que Paulo fala é uma oração, metade oração, metade bênção. Ele está orando pela igreja, mas ao mesmo tempo abençoando a igreja com paz. É uma oração, mas é um desejo que ele também dá para a igreja. E você vai ver três
característica da paz com diz respeito a nós lidando com a vida, lidando com as coisas, lidando com o mundo. A fonte da paz, a necessidade da paz e a vivência da paz. Vou repetir: fonte, necessidade e experiência. Vou usar a palavra experiência melhor. Fonte, necessidade e experiência. Só nesse versículo, 2 Tessalonicenses 3,16. Acompanhe comigo, olha. Primeira coisa, acerca da paz, que Paulo traz aqui um aspecto da paz. A fonte da paz. Diz o início do versículo: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo. Vamos ler juntos comigo só essa primeira parte do versículo? Todos. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo. A Escritura é muito clara que a paz tem uma fonte, e a fonte da paz não está em outro lugar a não ser com Deus. A fonte da paz, isso o texto começa: ora, o Senhor da paz. Lá no Antigo Testamento, Deus era chamado de Yahvé Shalom, ou em português, Jeová Shalom, o Senhor da paz, aquele que traz o sentimento de realização, aquele que faz cessar as tormentas, aquele que traz o bem-estar ao coração humano. Só Deus pode fazer isso. Uma pessoa que não encontrou a Deus, uma pessoa que não está vivendo bem com Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, ele não vai desfrutar de paz, porque a paz, a fonte dela está em Deus. Tudo em Deus se harmoniza. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Tudo em Deus se harmoniza, tudo em Deus entra em equilíbrio, tudo em Deus entra em harmonia, tudo em Deus entra no shalom, entra na paz, porque Deus é a fonte dessa paz. É por isso que ele é chamado de Jeová Shalom. Olha que interessante, marca esse texto de Tessalonicenses. Abre comigo, livro de Isaías 48, verso 22. Livro de Isaías 48, verso 22. Nós não podemos ter paz dentro de nós se não tivermos paz com Deus. Tudo em Deus se harmoniza, tudo em Deus entra em equilíbrio, tudo em Deus entra no shalom, entra na paz. Sem Deus não há paz, sem Deus não tem harmonia, sem Deus não tem completude, sem Deus não tem bem-estar. Paz é bem-estar, paz é sentimento de realização, paz é muito mais do que a ausência de guerra. Paz é a presença de Deus no nosso coração. Só quem tem a presença de Deus tem paz. Olha só, diz o texto de Isaías 48, verso 22: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Perverso não é a pessoa simplesmente o pervertido, a pessoa que está aí vivendo no mundo, na nossa linguagem que nós usamos normalmente, mas aquele ímpio, aquela pessoa sem Deus, aquela pessoa que vive como se Deus não existisse, aquela pessoa que não tem Deus, não tem temor de Deus, não tem relacionamento com Deus. Para o perverso não há paz, diz o Senhor. Exatamente por quê? Porque não há Deus. Se não há Deus, não há shalom. Se não há Deus, não há bem-estar. Se não há Deus, não há harmonia, não há paz no coração da pessoa. Agora volta um pouco, Isaías 32, verso 17, o mesmo livro, agora o capítulo 32, verso 17. Não podemos ter paz dentro de nós mesmos se não tivermos paz com Deus. Tudo em Deus entra em harmonia. Gente, eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Guarde, mas guarde mesmo. Eu quero contar um testemunho final. Eu espero que possa tocar o seu coração. Em nome de Jesus. O efeito da justiça será paz. Justiça é, no caso bíblico, nossa reconciliação com Deus. Nós somos justos aos olhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz, do sangue derramado do Cordeiro. O efeito da justiça, do perdão de Deus na sua vida, da amizade do Senhor com você, do sorriso de Deus em sua direção. Teve um grande estudioso da Escritura que usou essa
Deus para nós. Deus sorri para nós quando nós estamos em Jesus. Creio nesse emprego e compreendo com o mundo inteiro. Se essa não é a verdade da Escritura, Deus sorri para nós quando nós estamos em Jesus. Sem Jesus, nós estamos distantes de Deus e permanece o pecado no nosso coração, portanto não vai ter paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É o repouso, uma segurança, uma paz que vai harmonizando o nosso ser, vai trazendo o shalom para dentro de nós, vai trazendo bem-estar para o nosso coração. Nós precisamos estar, com certeza, bem com Deus, para que possa fluir paz no nosso coração. A pior coisa que você pode ter na sua vida é estar mal com Deus. Você pode estar, talvez, mal com seu esposo, você pode estar mal com a sua família, estar com dificuldades no seu trabalho, dificuldades financeiras, dificuldade de lidar com os filhos, mas não tenha problemas no seu coração que diz respeito a Deus, porque a consequência vai ser o contrário disso que nós lemos. Se há repouso e segurança no coração daquela pessoa que está na presença de Deus, vai haver desespero e vai haver inquietação no coração daquela pessoa que está distante de Deus, aquela pessoa que está sem o Senhor no seu coração, porque para a pessoa sem Deus não há paz, não tem como, porque a paz, a fonte da paz é o Senhor. Vamos repetir, nesse versículo, lá no texto de Tessalonicenses, volta para lá agora, aí no slide, nós temos três aspectos da paz em relação ao nós mesmos, em relação ao nosso interior, em relação à nossa alma. A fonte da paz, Deus. A necessidade da paz agora em segundo lugar. Volta para o texto de Tessalonicenses, diz o texto, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, não outro, ninguém, nem recursos materiais, nem dinheiro, nem status, nada vai trazer paz ao seu coração. Ele mesmo traz paz ao seu coração, o próprio Deus. Nosso mundo materialista, nosso mundo desviado de Deus que estamos vivendo, precisa entender isso. Quando o povo busca paz em tantas coisas, se estivesse buscando paz no Senhor, estaria desfrutando dessa paz, porque Ele é a fonte. Diz o texto, gente, eu quero que você grife essa expressão que eu vou te dizer. Você sabe, quando eu falo isso é porque tem coisa boa no seu coração. Diz o texto que a promessa do Senhor para nós é que esse sentimento de inteireza, de realização, de bem-estar tem que permear a nossa vida em todas as circunstâncias. Diz o texto, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Grife essa expressão circunstância, se você pegou esse hábito comigo. Eu vou explicar o que significa essa palavra, muito simples, mas que vai te ilustrar como que é a vida. Essa expressão no texto original quer dizer as voltas e reviravoltas que nós enfrentamos na nossa vida diária. No texto original, a palavra circunstâncias quer dizer voltas e reviravoltas. Em outras palavras, o que Deus está dizendo, que a promessa dele, que nós tenhamos paz dele, quando a vida dá os seus giros. Não é assim. Você já percebeu e você já, às vezes já vivenciou isso? Um dia está tudo tranquilo na sua casa, no outro dia parece que o negócio virou de ponta cabeça. Um dia aquele sentimento de tranquilidade, de paz, repouso, no outro dia guerra, no outro dia parece que o diabo entrou com todas as garras, com todo o seu ódio e fez aquela confusão dentro de casa. Essas são as voltas e reviravoltas da vida. Então a promessa de Deus é que a paz dele, a tranquilidade, o bem-estar, veja bem que não é ausência de guerra, porque aqui as circunstâncias mudam. Tem gente que fica achando que paz é ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra, paz é o desfrute da segurança, do repouso em Deus. A guerra pode continuar, porque a vida dá os teus giros. A guerra pode bater a sua porta, e quando bate não manda recado, não manda aviso, não manda mensagenzinha para o seu celular, não te avisa lá na internet, não dá sinal, ela simplesmente bate a sua casa. Às vezes nós passamos por tempo de paz, outras vezes passamos por tempo de lutas.
Promessa de Deus é que nós tenhamos o shalom do Senhor. Eu te desejo paz, em nome de Jesus, porque essa foi a oração do apóstolo Paulo. Que Deus, Ele mesmo, te dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, em todas as voltas e reviravoltas da vida. Olha o que significa essa palavra em termos práticos. Note aí, em todas as ocasiões, tenha paz no seu coração, porque Deus está presente na sua vida. Em todos os ambientes, todos os lugares. Às vezes você está num lugar que não é favorável a você está num lugar que não é favorável à sua fé, mas ali você continua desfrutando da paz do Senhor, você continua desfrutando da paz de Deus. A Igreja Presbiteriana de Laginhas está lendo o livro Peregrino. O livro Peregrino é uma parábola, uma ilustração da nossa caminhada cristã. E o cristão, que é o personagem principal do livro, ele passa por vários e vários lugares aí que na linguagem figurada recebe nomes. O vale das trevas, o pântano, são vários lugares que o cristão passa. E às vezes nós estamos em certos lugares que não são favoráveis a nós, mas a promessa de Deus, naquele ambiente que você está passando, mesmo que seja o vale da sombra da morte, o Senhor está com você te dando paz. Agora, nota um negócio que eu vou dizer para vocês. Salmo 23, verso 1, que é tão, verso 6, perdão. Ô gente, estou mudando, vai ter que cortar esse negócio. Verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, gente? Porque eu tenho condições, porque eu tenho recursos, porque eu tenho habilidades, porque tu estás comigo, tu estás comigo, Deus está com a gente. Essa é a paz nas circunstâncias, essa é a paz nessas situações, ocasiões adversas. Vale da sombra da morte. Sabe o que é o mais interessante? Isso que é o mais gostoso quando você tem a oportunidade de ler o texto sagrado no original. O texto sagrado diz o seguinte, em português diz, ainda que eu ande. O texto sagrado no hebraico diz o seguinte, quando eu andar. Muda um pouco, não muda? Ainda, quer dizer, pode ser que aconteça, pode ser que Deus me permite passar, mas o texto hebraico está dizendo o seguinte, eu sei que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte chega para cada um de nós, meu filho. Eu não sei qual vai ser o seu vale. Eu sei que muita gente que já passou, vai passar por outros vales. Vai passar, pastor? Vai. Nesse mundo, passais por aflições. Nesse mundo, passais por aflições. Os vales da sombra da morte. Quando você passar, tenha paz em Deus. Em nome de Jesus. Porque a promessa de Deus é que a paz seja sobre você, no seu coração, um sentimento inexplicável que excede a toda a compreensão humana, porque você está firme com Deus, porque tu estás comigo, porque Deus está conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Essa palavra também quer dizer as variadas formas que a paz assume na nossa vida. Então, nós enfrentamos várias ocasiões adversas, as voltas e reviravoltas, lembra disso? Também a paz, ela assume a sua multiforme manifestação. Para cada circunstância, Deus tem uma aplicação de paz na nossa vida. Para cada ocasião, Deus tem uma experiência de paz para que você passe. A experiência que o Guto teve, a experiência que a Edilane e sua família está passando, a experiência que a nossa irmã Valéria está passando, que o nosso irmão Alberto passou, vai passar, que o Marcos está passando com o seu pai, é a experiência individual. A graça de Deus e a promessa do Senhor que a paz venha se manifestar no coração de cada um de vocês, suprindo as suas necessidades. Agora, quando você que não passou pelo vale ainda, não passou por essas circunstâncias adversas, passar, a promessa é que a paz do Senhor venha manifestar na sua vida dentro das circunstâncias que você está enfrentando, porque assim é o jeito de Deus agir, a experiência individual, particular da pessoa com Ele. Agora, deixa eu te mostrar algumas coisas que essa igreja estava passando, e é por isso que o apóstolo Paulo desejou paz sobre a igreja. Volta no capítulo 2, verso
16. Tribulações do coração. Corações perturbados. Quem nunca passou por coração atribulado? Quem nunca atribulou o seu coração? Olha só, capítulo 2, verso 16. Leia, olha, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em Deus. Veja que Paulo está enfatizando, é Ele mesmo, não é outro, é o próprio Senhor Jesus, o Senhor da paz. O nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração. Venha com paz sobre você, venha com paz sobre a igreja, venha com paz sobre o coração atribulado. Você está com o coração atribulado, a promessa de Deus é que a paz venha sobre você. A gente passa por tanto disso, né, meus irmãos? Tem dia que a gente levanta e não quer levantar, tem dia que a gente tem que dormir e não quer dormir, tem dia que tem que comer, mas não quer comer, tem dia que tem que sair de casa, mas não quer sair de casa, quer ficar debaixo do cobertor. O coração da gente atribula, mas a promessa de Deus é que o Senhor console o nosso coração atribulado, que a paz do Senhor venha sobre nós de forma inexplicável, que exceda todo o entendimento e restaure o repouso e a segurança dentro de você. Veja que não é ausência de batalhas, as batalhas acontecem, mas é o desfrute da paz em Deus, porque tu estás comigo, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte. Capítulo 3, gente, preste atenção, corações atribulados, e o pior, a igreja estava de coração atribulado, e aparece o diabo para atacar a igreja naquele exato momento. Capítulo 3, verso 3. Guarda essa palavra no seu coração. Já falei desde o início, eu quero te desejar paz, eu quero te desejar vitória, eu quero te desejar coisas boas, eu quero te desejar bem-estar. Eu propus meu coração para pregar isso com você. Eu queria pregar um outro texto, mas estou propondo para te desejar paz, assim como o apóstolo Paulo pregou. Capítulo 3, verso 3. O diabo se aproxima da igreja. O diabo se aproxima da pessoa quando o seu coração está atribulado, para poder provar essa pessoa, tentar essa pessoa, humilhar essa pessoa, tirar a paz dentro do seu coração. Capítulo 3, verso 3. Todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará, e quem está escrito aí? E guardará do maligno. O diabo vem para matar, roubar e destruir a nossa vida. E vou dizer, ele vem para roubar, matar e destruir a nossa paz. Mas a fidelidade de Deus, diz o que? Se o Senhor é fiel. Quanto que é bom de dizer isso para nós no momento que nós passamos, onde a nossa paz é perturbada. Deus é fiel. Ele vos guardará, Ele nos guardará dos ataques cheios de ódio de Satanás. O diabo vem com a sua fúria, o diabo vem com o seu ódio, o diabo vem com as suas armas, mas Deus guarda o seu povo em paz, em nome de Jesus. Pastor, eu queria que o diabo não agisse contra a minha vida, eu tenho percebido que algumas coisas só podem ser obra dele, mas a experiência quando Deus te permite, como permitiu a igreja passar pela a própria ação do diabo, é que você aprenda a ter paz nele. Simples assim. Seria tão mais fácil se Deus fizesse, simplesmente colocasse uma cerca e não permitisse que o diabo chegasse perto de nós, como às vezes ele faz, assim como ele fez em Jó, por exemplo. Com Jó, o próprio diabo reconheceu, é lógico, né? Jó está vivendo cercado pelo Senhor, lógico que ele vai te adorar. Até eu seria crente se fosse assim. Agora, a questão é que quando Deus permite que essa cerca se arrompe, que o diabo transpõe as barreiras que Deus coloca ao redor de nós para nos atingir, porque Deus quer que nós tenhamos paz nele. 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 Deus quer que nós aprendamos a confiar e a desfrutar de paz nele, em nome de Jesus. O diabo vem, e vem mesmo, porque o propósito dele é destruir a nossa vida, mas a paz do Senhor permanece firme no nosso coração, em nome de Jesus. Te desejo paz, e mais, te desejo paz inabalável,
todas as circunstâncias, nas voltas e reviravoltas da vida. Fonte da paz, necessidade da paz e agora a experiência da paz. Finalzinho do versículo. Eu queria contar um testemunho para você. A fonte da paz é Deus. A necessidade da paz são as circunstâncias adversas que nós enfrentamos, as voltas e reviravoltas da vida. E aqui a experiência contínua da paz é a comunhão com o Senhor. Finalzinho ele termina dizendo o seguinte: o Senhor seja com todos nós. Quantas pessoas tiveram uma experiência de paz? Tiveram um momento de tranquilidade, tiveram um momento de bem-estar, tiveram um momento onde o shalom de Deus alcançou seu coração. Mas quantos não permaneceram nessa paz, porque aquele momento de paz foi suficiente para ele? Logo depois ele esqueceu que a paz só se torna perene quando você está em comunhão com o Senhor Jesus. Diz o texto: o Senhor seja com todos vós. Deus nos dá a experiência de paz em todas as circunstâncias, mas Ele quer, além de dar a experiência de paz, Ele quer a continuidade do seu shalom, da sua paz em nós, em cada um de nós. Quando essa comunhão com Ele permanecer então na nossa vida, inalterável. A paz inalterável é porque a comunhão com o Senhor está firmada, a comunhão com Deus está sendo valorizada. Você está buscando a presença do Senhor, então esse rio de paz continua fluindo no seu coração. Agora, quebrar a comunhão com Deus, quebrar a sua dependência de Deus, quebrar a sua busca da presença do Senhor, quebra a paz do Senhor dentro do seu coração. O texto de João 16, verso 33, vamos abrir lá? João 16, verso 33, muito conhecido, você já decorou, muitos decoraram. Eu quero ler esse texto e depois a gente ouvir o testemunho que eu disse que eu queria contar. Uma coisa é receber a paz do Senhor como experiência. Ouça isso que eu estou dizendo. Uma coisa é receber a paz do Senhor como experiência. Outra é desfrutar a presença do próprio Senhor na sua vida. Porque é a presença do Senhor que vai fazer que a paz seja perene. Vamos repetir: tudo se harmoniza em Deus. Tudo se pacifica em Deus. O seu próprio coração que vive atribulado vai se pacificar em Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o ataque de Satanás, em Deus o seu coração se pacifica, se harmoniza. O seu coração entra no shalom. João 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito. Veja aqui o que o Senhor Jesus está falando. Eu estou dizendo a vocês a palavra do Senhor alcançando o coração dos discípulos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em quem? Em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Aquilo que Paulo disse lá, muito enfático: Ele mesmo, eu venci o mundo. A nossa paz só se torna perene quando eu estou em Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, achareis paz, achareis shalom para a sua alma. É a minha comunhão, é o meu andar diário com Jesus que vai me possibilitar a desfrutar de paz. Segura 4 lições rapidinhas antes de eu contar o testemunho que eu quero contar. 4 lições. Dependa sempre da obra do Espírito Santo em seu coração, para que a paz de Deus seja uma realidade contínua em sua vida. Dependa sempre do Espírito Santo no seu coração. Para isso a chave é a oração, é a sua comunhão com Deus. Dependa sempre para que essa paz seja contínua. Busque sempre a amizade com Deus. Zele por sua vida devocional de oração, de leitura das Escrituras, de dependência de Deus, pois a paz de Deus é um rio que flui da presença dele na nossa vida, da graça dele no nosso coração.
Zele com a sua vida devocional. Não brinque com a sua vida com Deus. Não brinque com sua comunhão com o Senhor. Nada vai compensar você perder a paz do seu coração por nada. Memorize passagens bíblicas que falam acerca da paz. E recorra sempre a essas promessas em cada circunstância ou lugar que necessite de paz. Nesses momentos é o momento de você usar a espada do Espírito. Nas voltas e reviravoltas da vida, você recorre à palavra. Muitas vezes, naquele momento de maior aflição, você traz a promessa do Senhor como revelação para a sua vida. Muitas vezes, no início, no estágio inicial, vai ser só um texto decorado. Depois vai se tornar na sua ruminação, na sua meditação, vai se tornar uma revelação do próprio Deus, que vai alimentando a sua alma, e você vai desfrutando de paz no meio da tormenta, no olho do furacão e debaixo dos ataques do diabo. Ora pela paz dessa igreja. O povo judeu orava pela paz de Jerusalém. Ore pela paz dessa igreja, para que Deus conceda a paz à igreja do Senhor Jesus. Deus conceda a paz à igreja presbiteriana de Batiba. Deus conceda essa experiência do shalom de Deus na nossa igreja. Amém. Guarda essa palavra no seu coração. A fonte da paz, a necessidade da paz e a experiência da paz. Fonte da paz de Deus. Necessidade da paz é nas voltas e reviravoltas da vida. E a experiência da paz é a nossa comunhão com o Senhor. Não brigue com sua comunhão com Deus. Feche esse aqui. Um dos maiores testemunhos que eu vi na minha vida, eu vou contar para você agora. Eu vou ler alguns trechos porque eu não quero que você perca a riqueza de tudo isso que eu vou falar para você. Eu não sei, possivelmente eu já tenha contado esse testemunho aqui. Eu não me lembro, mas eu lembro que já contei em mais de um lugar. Mas eu queria contar esse testemunho para você, tá? Caso eu tenha contado, grave de novo. Esse testemunho do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, ele foi fazer uma missão na cidade, uma cidade do Peru chamada Huancayo. Um dos cultos realizados naquela comunidade, uma comunidade muito simples, Ronaldo Lidório foi pregar, ele começou a pregar no Salmo 23. E no momento que ele estava pregando, invadiram pessoas armadas, mascaradas, invadiram com metralhadoras a igreja e retiraram à força o Ronaldo Lidório e outros dois rapazes. E disseram para eles assim: corre, só corre. E eles com a arma na cabeça deles, atrás, descendo um trilho de lavoura abaixo de noite, sem enxergar nada, só corre. E eles começaram a disparar metralhadoras para cima e correndo com essas três pessoas. Ronaldo Lidório, nosso irmão, pastor, missionário da nossa igreja. É um massacre. Ronaldo Lidório pensou: eles vão me matar. Estavam com armas na cabeça. E naquele momento onde o Lidório estava com a arma na cabeça, e os outros também com a arma na cabeça, muita coisa passou pela minha mente. Naquela época eu era professor de missiologia e história das missões no seminário lá em Recife. Ronaldo Lidório dizendo que, olha, e havia ensinado a respeito da paz. Olha que interessante, da paz que os mártires sentiam ao ser assassinados. Ele estava com uma metralhadora na sua cabeça, os outros dois com metralhadoras na cabeça, e ele começou a pensar: quantas vezes eu já ensinei sobre paz? Quantas e quantas vezes eu já lecionei para missionários que estão indo para o campo, pode ser mortos a qualquer momento, sobre o que Deus faz na vida da pessoa que está ali correndo risco de vida. Contudo, eu precisava ser sincero com Deus, eu não tinha paz. O Ronaldo Lidório estava atribulado no seu coração. Ah, pastor, mas também com a metralhadora na cabeça aqui não fica. Olha que interessante. Ele estava diante de 30 homens armados e começaram a interrogar Ronaldo Lidório com todas as perguntas, chamando ele de espião forasteiro, porque esse grupo armado achava que o Ronaldo Lidório era espião dos Estados Unidos. Nesse ponto, comecei a falar com o Senhor que eu precisava experimentar todas as verdades que até aquele momento eu cantava, pregava e orava. E começou aqui a orar dentro do seu próprio coração: Senhor, aplica essas verdades dentro de mim.
Então, a graça divina agiu indizivelmente no coração, no meu coração. Deus começou a inundar o meu coração de paz. Presta atenção, gente. Não era uma segurança natural ou tranquilidade em saber que algo sobrenatural poderia acontecer. Não estava contando com milagres, porque estava com uma metralhadora na cabeça dele. Nem mesmo era uma experiência mística de ver anjos ao meu redor, apesar de saber que eles estavam ali. Era apenas paz, era apenas paz, era apenas o shalom, a tranquilidade, a segurança e o repouso em Deus. Todo o meu ser, sentimentos, pensamentos, corpo e alma foram encharcados com paz. No ano de 2012, vou fazer um parênteses aqui, eu passei uma situação, espero nunca passar mais, não posso contar mais do que eu vou contar para vocês. Eu posso contar isso. Eu sei que eu tive um conflito enorme, e nesse conflito eu ouvi coisas terríveis da boca de uma determinada pessoa, e essa pessoa disse para mim assim: eu vou encher sua boca de tiro, vou passar por cima do seu cadáver amanhã faz 2 dias. Só isso que ele me disse. Gente, foi durante 4 horas tentando lidar com a pessoa completamente transtornada, até mesmo às vezes sob efeito de tóxico, drogas. Eu penso que até em processo de demônio a pessoa está. Eu vou dizer para você, durante 4 horas meu coração ficou completamente em paz, completamente em paz. Depois que passou aquele momento que me levou em casa, foi o reverendo Elias. Parece que eu fui no chão, em todos os sentidos. E foi nessa época, então, que eu tive até uma crise depressiva que eu tive que lidar e tratar com medicamentos, e graças a Deus me superei. O Ronaldo falando isso, eu começo a lembrar da coisa simples que eu passei. Não foi que ele passou, era de 30 homens. Ele fala assim: eu fui espancado. Nem sei o que ele passou, eu só falei: eu fui espancado. E ele começou a chorar e fez a seguinte oração perante Deus. Nesse momento eu chorei também. Ele falou o seguinte: Senhor, cuida da minha esposa. Eu não pude ter filhos, meu ministério foi curto, mas obrigado pela paz de Cristo. Nesse momento entrou uma pessoa que eu perguntei para ele no último CPL, não sei se foi no CPL ou foi lá em Campinas, no CTPI, de plantação de igrejas. Eu perguntei: Ronaldo, quem é essa pessoa que entrou no meio do pessoal armado, 30 homens fortemente armados, e simplesmente passou no meio de todo mundo, olhou na cara dele, bateu no ombro do Ronaldo e falou assim: irmão, tenha paz, não temas, eu estou aqui. Levantou o Ronaldo, virou na cara daqueles traficantes, daquela quadrilha, e falou assim: eu conheço, ele está comigo. Pegou o Ronaldo, todo mundo ficou assim, assustado, ficou sem saber o que estava acontecendo. Pegou o Ronaldo e foi para a igreja de novo, e lá continuou o culto. Enquanto a mulher chegou assim: cadê os meninos que desceu com você? Ele falou assim: quando eu estava subindo, eu escutei metralhadoras que mataram os 2 filhos. Uma dessas mulheres que perguntou para ele era a mãe de um dos crentes que foram mortos pelos guerrilheiros lá do Peru. Mas ele falou assim: eu agradeço pela paz de Cristo. Paz essa que veio numa circunstância extrema. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte que eu disse no início: eu te desejo paz, em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo paz de uma forma muito especial. Eu te desejo paz inabalável, em nome de Jesus, porque o Senhor está com você. Fica de pé, eu quero orar para você. Fica de pé e você vai, após a oração, você vai louvar o Senhor com o nosso ministério de música. Eu queria dar a liberdade, como seu pastor, de orar com você aqui à frente. Não tem nada de especial, só porque eu queria que você viesse aqui à frente, eu queria orar com você. Quem quiser receber uma oração particular, uma oração que sabe que precisa, pode ficar aqui.
aqui mesmo. Eu quero orar com você. Deus dê paz. Eu desejo paz. Eu te desejo paz em nome de Jesus. Eu te desejo paz em nome de Jesus. Mas te desejo paz inabalável. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Te desejo paz inabalável. E logo após a oração, você não saia. Você fica aqui porque você vai louvar o Senhor. Pode ficar aqui à frente mesmo, não tem problema. Pode ficar aqui, quiser subir aqui para cima, pode ficar. Isso aqui é a sua casa, que é a casa de Deus. Eu desejo paz na sua vida, desejo paz no seu coração. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, quero orar com você. Eu não sei as circunstâncias que você está passando. Eu não sei o que o diabo tem feito, o que ele faz. Se ele fez isso com a igreja de Tessalonicenses. Eu não sei a tribulação que você está passando no seu coração. Eu sei que a promessa de Deus é que nós tenhamos paz em todas as circunstâncias. Que o Senhor seja com você em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que Deus possa confortar seu coração. Que Ele possa visitar com o poder do seu Espírito na sua alma, trazendo aquela paz que excede a todo entendimento, trazendo cura, trazendo restauração, protegendo mesmo no vale da sombra da morte, trazendo paz quando o inimigo está com a sua carranca virado para o nosso lado, trazendo paz quando o nosso coração está totalmente desajustado, atribulado e sem aquela harmonia, sem segurança, sem conforto. Que Deus possa trazer paz sobre a sua alma. Mas oro também para você, pedindo que o Senhor aplique essa palavra, que seja uma paz inabalável, que no meio da circunstância você venha louvar o Senhor, que no meio das voltas e reviravoltas da vida, você com ousadia venha exaltar o Deus que caminha contigo, venha exaltar o Deus que é fiel a você, venha exaltar o Deus que te dá aquilo que o mundo não entende, aquilo que o mundo não compreende, que é a paz dele. Em nome de Jesus, seja ousado no Senhor. Quando a circunstância mudar, diga: eu tenho paz no Senhor. E você vai glorificar a Deus. Essa semana, Deus vai usar você para que o nome dele seja glorificado. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor seja sobre você. Que em nome de Jesus, essa paz seja inabalável. E você venha louvar o Senhor, venha exaltar a Deus, mesmo diante do diabo, mesmo diante das circunstâncias, você venha exaltar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Agora, preste atenção na bênção, que você já está acostumado tanto de ouvir, mas como que vai ter tanta diferença para você? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê um shalom, te dê a paz, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, meus amados irmãos, sobre todo o povo de Deus, sobre todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus, hoje e sempre. Diga amém bem forte comigo. Amém. Tenha paz em nome de Jesus. Tenha paz inabalável. Vamos, Senhor.